Olá, estamos chegando para a nossa terceira aula e é sempre bom lembrar que este curso de iniciação à produção audiovisual é um oferecimento da Lei Paulo Gustavo através da Prefeitura Municipal de Neópolis, no estado de Sergipe, né, que é a cidade onde eu resido. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho fazer alguns comentários sobre o filme Metrópolis, do Fritz Lang, que foi o filme que na aula passada eu pedi para que vocês assistissem. E depois de comentar, né, algumas coisas sobre o filme Metrópolis, a gente vai falar um pouco sobre projeto, tá? Que é um assunto assim da mais alta importância para quem quer trabalhar com audiovisual, que é o projeto. Mas vamos começar falando sobre o filme Metrópolis. Bom, Metrópolis é um filme que foi iniciado, a filmagem, né, foi iniciada no ano de 1925 e ele foi concluído e exibido a partir de 1927. É um filme que, em valores aproximados assim, se ele fosse produzido hoje, seria alguma coisa assim, tipo, custou 25 milhões de dólares a produção do Metrópolis, né? Para a década de 1920, ele provavelmente foi o filme mais caro, né? E esse filme ele não foi bem de bilheteria, tá? Ele foi, pode ser considerado um fracasso no lançamento dele, porque ele causou um prejuízo imenso, né? O investimento de 25 milhões de dólares, né? Tentando atualizar para os dias de hoje, e na bilheteria ele arrecadou alguma coisa assim, tipo menos de 2 milhões, né? Então o que ele conseguiu obter na bilheteria é alguma coisa em torno de 10% do valor que foi gasto na produção do filme. Apesar de ser um fracasso na época em que foi lançado, o Metrópolis ele é hoje reconhecido como um dos melhores filmes, um dos filmes mais importantes da história, né? Metrópolis ele não é simplesmente um filme, ele é uma obra de arte muito refinada, ele é da máxima importância para quem queira trabalhar com audiovisual. Ele é um filme, assim, é necessário que a gente assista e que a gente aprenda algumas coisas que vêm, né, nessa experiência de produção do Fritz Lang. Falar um pouquinho sobre o Fritz Lang. Ele é um diretor, assim, lógico, né? Ele é considerado um dos maiores da história do cinema, um grande mestre, né? E pelos relatos que a gente tem das pessoas que trabalharam com ele, por exemplo, no Metrópolis, ele era um diretor assim, ele era um cara muito autoritário, né, dentro do set de filmagem. Mas na época que ele fez o Metrópolis, por exemplo, ele deu emprego, deu trabalho e deu alimento para uma quantidade muito grande, para milhares de pessoas, né, que viviam ali perto do estúdio onde o filme foi feito. Então, uma quantidade muito grande de figurantes que foram empregados, né, durante a produção do filme. Então, o Fritz Lang, ele, apesar de ser um cara autoritário, durante a realização do filme, a gente nota que ele e a esposa dele, que foi a roteirista do filme, né, até a Von Harbour, eles eram pessoas também muito generosas, né, e preocupadas com a condição de vida em que estavam os trabalhadores alemães, principalmente os desempregados. O filme Metrópolis ele foi um fracasso também por causa do seguinte: naquela época na Alemanha eles estavam vivendo sob as restrições do Tratado de Versalhes, né, que é um tratado que foi feito depois da Primeira Guerra Mundial,
A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e estava tentando se reerguer economicamente, né? Então, é um período em que muitas pessoas passavam necessidade, passavam fome mesmo, né? A Alemanha se tornou um país muito pobre na década de 20, né? E nessa época também a gente começa a ver a ascensão do nazismo, né? Então, o Fritz Lang, ele é um cara que aparentemente ele previu, né, a ascensão do nazismo. Isso é uma coisa que a gente vê em alguns enquadramentos que ele fez, a cenografia que ele fez no filme O Vampiro de Düsseldorf, né? Tem um plano lá em que aparece a fotografia do Hitler, mas o filme foi feito em 1930, né? E Hitler, ele só entra no poder na Alemanha, ele só se torna o governante da Alemanha 2, 3 anos depois que o filme do O Vampiro de Düsseldorf foi lançado. Metrópolis foi muito criticado também por ter, segundo algumas pessoas, um posicionamento comunista, né? Na verdade, o enredo do filme, as diferenças, as divergências que existem entre duas classes sociais, a classe trabalhadora e a classe burguesa, né? O filme, ele de verdade, eu acho que ele faz uma crítica à classe burguesa, mas ele não é uma crítica destruidora, como, por exemplo, os cineastas soviéticos, eles faziam na época, né, contra a burguesia. O, 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 o Fritz Lang, ele vem de uma classe social alta, ele e a esposa dele, né, eles vêm de uma classe social alta, e o posicionamento deles é um posicionamento realmente assim socialista, né, mas eles não pregam a destruição da burguesia. Eles, na verdade, através do filme, eles querem tentar acomodar a convivência, né, entre trabalhadores e a burguesia. Então é como se eles tivessem, vamos fazer um pacto entre nós aqui, vamos melhorar as condições de vida dos operários, né, dos trabalhadores, e vamos viver todo mundo bem, vamos usufruir das riquezas, né? Então essa é a utopia da Thea von Harbou, que foi quem escreveu o livro, né? O Metrópolis, ele é baseado, o filme, na verdade, ele é feito com base no livro, de um livro da Thea von Harbou, que na época que ela escreveu, acho que ela ainda não era casada com o Fritz Lang. Depois ela se casou com o Fritz Lang, e aí eles trabalharam um roteiro, né? O Fritz Lang excluiu algumas questões assim religiosas, metafísicas do livro da Thea von Harbou, e eles dois trabalharam esse roteiro que acabou sendo utilizado como referência para o filme, né? Então o filme, ele traz uma série de inovações, né, com relação a técnicas de cenografia e de cinematografia, né, o trabalho de direção de fotografia, a direção de imagens, traz uma série de inovações. E é muito importante a gente observar, porque as pessoas que vão trabalhar na direção de fotografia de Metrópolis, essas pessoas, elas vão trabalhar com uma série de informações que vêm das artes plásticas, né? Então a gente vê entre os estilos das artes plásticas, a gente vê influências assim do gótico, a gente vê influências do futurismo, a gente vê influências da Art Deco, a gente vê influências da Bauhaus e a gente vê também influências do modernismo, né? Cubismo, né?
A gente tem várias influências ali na composição dos cenários, na composição das roupas, né? A direção de fotografia, ela é, na verdade, mais mérito do Eugen Schuftan. O Eugen Schuftan é um diretor de fotografia que depois foi trabalhar, levou a vida trabalhando como diretor de fotografia na Alemanha, na Europa, né, na França e também nos Estados Unidos. Né, mas o Eugen Schuftan, ele inventou um processo que permitiu ao Fritz Lang inserir no filme cenários que seriam impossíveis de se construir, né? Então, muitos dos cenários eles são resultados de um truque. Na época não existia computação gráfica, então o Schuftan ele inventou um processo que a gente chama de efeito Schuftan ou, né, outros nomes que dão, mas o Schuftan ele utilizou um método de trabalho para a construção de cenários, onde ele aproveita desenhos, pinturas, maquetes, né, que são projetadas no espelho. Na verdade, elas são refletidas por um espelho, e esse espelho ele é recortado, onde aparecerão partes onde os atores eles aparecem, né? Então a gente vê cenários grandiosos e aí os atores agindo dentro daquele cenário, mas aquele cenário, parte do cenário ele é construído, uma parte é real, e a maior parte do cenário, né, esses cenários monumentais, eles na verdade são um efeito de ilusão, são um efeito de óptica, né, muito bem trabalhado, que não é uma coisa fácil de fazer também, né? É um trabalho muito refinado, muito fino, muito meticuloso, né, que o Eugen Schuftan usou. É dito, né, é acreditado que o filme ele tem três cinematografistas, né, que são o Eugen Schuftan, que é o principal, que eu acho que é o diretor principal, que é o cara que trouxe essas inovações, né, para a direção de fotografia. Então tem o Eugen Schuftan, o Karl Freund e o Gunther Rittal. Esses três caras eles fazem um trabalho maravilhoso com relação à utilização das câmeras, filmagem, as técnicas que são introduzidas, né, nesse filme. Uma coisa muito interessante também é que a trilha sonora, esse filme ele foi concebido com uma trilha sonora específica, né? Então o Fritz Lang ele pediu para o Gottfried Uppert fazer a trilha sonora. O Gottfried Uppert, ele na verdade ele era um cara que era um músico, mas ele era também ator, né? Ele era ator. Eu não sei se ele atua no filme, provavelmente sim, mas é ele que compõe a trilha, e a trilha é uma peça sinfônica maravilhosa que foi executada durante o lançamento do filme, lá na década de 1920, e parece que depois ela não era mais executada. Ela foi executada novamente depois do ano 2000, né? No lançamento do filme, depois de o filme ter sido restaurado. Esse filme do Fritz Lang, Metrópolis, as cópias, o material dele foi todo perdido, né? Porque ele foi produzido em 27, e foi entre 25 e 27, e aí a gente teve a guerra, né, em 40. Outro problema que talvez tenha contribuído para a perda dos arquivos originais e cópias integrais do filme é que o Fritz Lang ele foi chamado, né, pelo ministro da propaganda do Hitler, o Joseph Goebbels. Ele foi convidado, né, para ser o Fritz Lang seria o diretor de uma grande instituição de cinema lá na Alemanha durante o governo do Hitler. E a gente sabe que depois de receber essa proposta, ele sumiu da Alemanha, foi embora, foi para Paris, depois foi para os Estados Unidos, né?
o Fritz Lang ele não aceitou a proposta. Isso era mais ou menos 1933. Então, talvez. E aí, o Metrópolis, por exemplo, é um filme que foi banido, ele foi proibido pelo governo nazista. Né? O Hitler e o Goebbels proibiram os filmes do Fritz Lang. Né? Muitos artistas da época foram censurados, foram proibidos na Alemanha, e não é por nada não, mas os artistas mais geniais que a Alemanha teve, o governo nazista, né? Ah, os artistas, eles quando não foram ridicularizados, eles foram proibidos. Né? Então, o Gottfried Uppertz fez essa trilha sonora, que é muito impressionante, ela é muito bonita, ele é um belíssimo trabalho de, assim, sinfônico, né? Outra coisa que eu precisava falar também é com relação à restauração do filme. A restauração foi feita pela Fundação Murnau, que é uma fundação de cinema que tem na Alemanha, que conseguiu, depois de muitos anos, fazer o trabalho de restauração dos negativos, né, do filme, a partir de uma cópia que foi encontrada na Argentina. Então, na Europa não existia, o filme estava incompleto, né? E aí encontraram na Argentina, acho que na década de 70, encontraram na Argentina um filme onde tinha trechos de partes que foram perdidas das cópias que circulavam na Europa. Então essas partes elas foram reintroduzidas no filme, e me parece que o filme ainda não está totalmente completo como era quando foi lançado em 1927. Mas esse é o filme que nós temos aí, um filme com 2 horas e meia de duração, um filme maravilhoso, é um filme de referência. Eu pedi para vocês assistirem esse filme, por quê? Porque ele tem uma série de elementos que vale a pena a gente pesquisar. Né? Todo filme a gente pode fazer uma pesquisa e entender alguns elementos que fazem parte do filme, entender os processos como foram, por exemplo, a produção da música, né, do filme. Então, os processos que o diretor ele usa para a produção do filme são referências importantes para a gente. Outra coisa também é o seguinte, como eu disse na aula passada, esses filmes eles foram feitos com recursos técnicos muito limitados em relação ao que a gente tem de recursos hoje para trabalhar. Né? É lógico que um celular ou uma câmera digital, uma câmera DSLR, elas não vão ter a mesma qualidade que tem um negativo do filme. Né? O negativo, o filme, a película, o filme, tem uma qualidade muito grande com relação à capacidade de retenção de detalhes da imagem, que os arquivos digitais já começam a ter, né? Mas é que dificilmente a gente vai conseguir o mesmo nível de qualidade de imagem com o celular. Então a minha dica é: quem quer trabalhar com audiovisual tem que pesquisar, e pesquisar os processos utilizados pelos grandes mestres é uma referência muito importante para a gente poder caminhar e desenvolver os nossos projetos. Quero pedir desculpa para vocês porque eu estou gravando essas aulas em casa, e às vezes tem barulho da rua, barulho de moto, barulho de ônibus, barulho de gente aqui dentro de casa. Então tenha um pouquinho de paciência com isso. Né? Na aula passada tem várias situações em que aparecem barulhos, e eu espero que isso não incomode vocês. Né? Para mim é inevitável, então vamos tocar as aulas. O importante é a gente aqui. Agora nós vamos falar sobre o projeto. Né? Um produto audiovisual, ele surge a partir de uma ideia ou de uma necessidade. Então, uma ideia assim, quero fazer um filme sobre um determinado tema, ou ficção, ou documentário, ou animação, não importa. Né?
nasce da vontade da gente desenvolver uma narrativa, contar uma história. Mas nasce também da necessidade. Muitas vezes, por exemplo, a gente precisa fazer um filme publicitário, né? A gente precisa divulgar um comércio, divulgar um produto, a gente precisa trabalhar alguma coisa relacionada à saúde, né? Levar informações a respeito de saúde pública, por exemplo, né? Então, todo produto audiovisual ele nasce de uma ideia ou de uma necessidade. Quando a gente faz um projeto, a gente precisa colocar nesse projeto as informações que são fundamentais para a organização da produção desse projeto audiovisual. Não interessa, você pode fazer um videoclipe, pode fazer um filme de longa-metragem, pode fazer uma novela, o que você quiser. Tem que começar pelo projeto. Tá? O projeto é o que vai dar um mínimo de segurança para a gente em relação à previsão de tudo que a gente vai precisar e de tudo que a gente vai fazer durante a execução do projeto, né? Então, o projeto ele é dividido fundamentalmente em 3 tipos de informação. São as informações artísticas, informações técnicas, né, e informações financeiras. Todo produto audiovisual precisa, né, relacionar esses 3 grandes itens, né, que são as informações sobre a parte artística do projeto, informações sobre as questões técnicas do projeto e informações sobre custos do projeto, né? Então vamos lá. Um projeto de audiovisual ele é também diferente de um projeto acadêmico. Um projeto acadêmico ele tem uma estrutura própria. No projeto audiovisual o projeto ele é diferente, né? No projeto acadêmico a gente coloca lá qual é o nosso objeto, ou seja, qual é o tema da nossa pesquisa, o que a gente vai fazer, quais são os objetivos, quer dizer, o que a gente pretende alcançar com a pesquisa sobre aquele objeto, né? Quais são os resultados, o que isso vai trazer de contribuição, de inovação, de novidade, o que vai trazer de relevante, né, para a humanidade, né? Então, projeto acadêmico, objeto, objetivo. Aí nós temos também que definir qual é a metodologia que a gente vai usar, qual é o método que vai ser empregado para desenvolver a pesquisa sobre esse objeto. A gente precisa também das justificativas. Por que a gente vai fazer essa pesquisa? Por que a gente vai se lançar na busca desse conhecimento, né, a partir de um objeto de pesquisa, né? O objeto de pesquisa ele pode ser tanto um fenômeno, que é um fenômeno natural, quanto pode ser uma pessoa, né? Por exemplo, o pessoal da física resolve que alguém vai pesquisar raios, né? Eu vou pesquisar os raios. Por que tal? Né? A gente justifica. Quando a gente usa uma pessoa como objeto de pesquisa, pode ser, por exemplo, nas artes, né? Vou pesquisar um músico, vou pesquisar o trabalho de um pintor, vou pesquisar o trabalho de um diretor de cinema, né? Ou de um figurinista, né? Alguém que trabalha com cinema, com teatro. Então, o projeto acadêmico ele tem isso, e tem um espaço para a gente colocar as conclusões, mas aí tem outros elementos, tem que colocar um cronograma, uma previsão de execução, tem que colocar prazo, uma série de coisas, né? O projeto audiovisual, ele normalmente começa com uma sinopse, né? O que é a sinopse? A sinopse é a história, a síntese daquilo que será mostrado
no produto audiovisual em poucas linhas. Então, em poucas linhas você descreve o que é que você vai desenvolver como narrativa. Então, por exemplo, a gente pega Metrópolis, né? Então, Metrópolis, a sinopse pode ser o seguinte: é a história de um rapaz de uma classe social alta que se apaixona por uma moça de uma classe social mais baixa e que nessa tentativa de romance entre essas duas pessoas existe um conflito social muito grande, que é o grande desafio para que esse romance ele aconteça. Isso pode ser uma sinopse, né, do Metrópolis. Então, a sinopse é sempre uma descrição curta do produto audiovisual, né? Então, o projeto ele normalmente começa pedindo uma sinopse. O argumento ele é uma síntese escrita em algumas páginas. Os projetos também eles podem pedir o roteiro, né? Normalmente eles pedem roteiro para filmes de ficção, filmes de animação, para coisas que vão ser feitas e que não dependem de fatores imprevisíveis, né? Como os documentários tem muito, os documentários normalmente o processo de produção de um documentário tem muitos fatores que são imprevisíveis. Então o roteiro de um documentário ele é uma coisa assim, ou ele é um roteiro mais aberto, ou então se é um edital, por exemplo, né, uma concorrência, as pessoas que estão comandando o edital, eles falam, ó, não precisa do roteiro, basta mandar uma estrutura do documentário, né? Como é que você vai estruturar as informações? É lógico, você tem que passar as informações que são fundamentais, que são as informações que vão justificar a produção do documentário, mas às vezes não precisa mandar o roteiro, ou então você tem que mandar um roteiro para que as pessoas saibam que você tem capacidade, né, dentro do seu grupo de trabalho, tem pessoas com capacidade para o desenvolvimento de um roteiro. Se for um roteiro de documentário, muitas vezes é suficiente você mandar o roteiro em formato de grid, que é um tipo de roteiro que é utilizado muito para o telejornalismo, né? Tem cineastas que preferem trabalhar com roteiro no formato de grid. Mas se for um filme de ficção, se for um filme de animação, uma coisa assim, é, um- um- uma, uma produção mais artística, você precisa mandar o roteiro no formato que normalmente o pessoal pede, é um formato chamado Master Cines, que é o formato utilizado pela indústria cinematográfica dos Estados Unidos, né? Nós sabemos que há vários diretores que não usam roteiro para trabalhar, né? Tem, por exemplo, o Abbas Kiarostami, ele é um cara que dispensa o uso do roteiro. Eles têm uma metodologia própria de trabalho em que ele tem a ideia e aí o trabalho ele é desenvolvido em parceria com os atores, com os técnicos, com as pessoas que estão ali. É uma outra forma de trabalhar o audiovisual que é utilizado por vários outros diretores, como Peter Greenaway, né? É, tem várias pessoas que não usam roteiro. Mas se você for participar de um edital, de uma concorrência, tem que ter o roteiro
porque se você não apresentar o roteiro, os avaliadores, eles vão descartar o seu projeto, né? Você não vai, o seu projeto não será aceito. Então tem o roteiro, tem a estrutura. Na estrutura a gente fala, assim, explica como é que a gente vai estruturar o roteiro, quem são os personagens, que a gente vai trabalhar, qual é a questão central no produto audiovisual, porque esse produto audiovisual ele é importante, né? Então tem uma série de questões assim que a gente coloca mesmo na estrutura, tem que fazer uma descrição muito bem feita do projeto para a gente poder conseguir financiamentos, né? Além do roteiro, da estrutura, tem também um plano de direção. Normalmente o diretor ele vai escrever como é que ele pretende conduzir a direção de produção do projeto. Aí ele vai colocar várias informações, tanto técnicas quanto artísticas, vai colocar o ponto de vista dele, vai colocar ali também a criatividade dele, né? Vai expor no plano de direção, ele vai expor um pouco da sua criatividade, das suas propostas criativas para o produto audiovisual. Então, essas informações elas são muito importantes para os avaliadores poderem ter uma visão do projeto, né? Então, com relação às informações artísticas, fundamentalmente, né, o que nós precisamos apresentar para as pessoas que vão financiar o projeto é a sinopse, o argumento, uma estrutura, um roteiro e um plano de direção. Fundamentalmente é isso que se pede. Pode ser que, dependendo do edital, eles peçam algumas coisas diferentes, né? Mas quando a gente tem um projeto, quando a gente tem uma ideia, é legal a gente já botar no papel todas essas questões, né? Deixa o projetinho pronto. Por quê? Porque muitas vezes quando abre um edital, ele fica por um período insuficiente para a gente sentar e desenvolver o projeto inteiro, né? Então, o que eu recomendo é o seguinte, se você tem uma ideia de produto audiovisual que você queira realizar, independente de qual seja, já deixa o projetinho pronto, deixa ele escrito, deixa ele, né, na gaveta, deixa o arquivinho pronto ali. Aí quando abre um edital, quando abre uma concorrência, né, então você pega e já faz a inscrição do seu projeto, que já está escrito, ele já está pronto, ele não vai dar muito trabalho e também você não vai precisar ficar arrancando os cabelos, né, para conseguir realizar o projeto em 2 semanas ou um mês, né, porque quando você faz a inscrição de projeto desse, tem uma série de outras informações que você vai ter que fornecer para fazer a inscrição. Você vai precisar correr atrás de documentos, por exemplo, né? Isso também é uma coisa que faz a gente perder bastante tempo. Então, fundamentalmente, sobre as informações artísticas, é isso que você vai precisar ter em mãos para poder fazer o encaminhamento do seu projeto. Você precisa de uma sinopse, de um argumento, de uma estrutura, de um roteiro e de um plano de direção. Tendo essas coisas na mão, isso já ajuda bastante no encaminhamento do seu projeto. Na elaboração do projeto, você vai precisar também descrever, né, uma série de informações técnicas. Você vai ter que informar para os avaliadores quais são as questões técnicas envolvidas no seu projeto. Então, normalmente, você vai precisar descrever quais são os equipamentos que você vai usar, né? Se você vai trabalhar com atores, se você vai trabalhar com a produção de um documentário em áreas remotas, se você vai trabalhar com animação.
se você vai trabalhar com massinha, se você vai trabalhar com computação gráfica, né? Você vai ter que colocar todas as informações técnicas a respeito disso. Então a gente começa com a definição dos equipamentos, né? Então, muitas vezes os avaliadores eles querem saber, por exemplo, se você vai usar câmera, se essa câmera, qual é o formato da câmera, se a câmera é, por exemplo, né, Full HD, se é 4K, se é 8K, se é 16K, né? Quais são as lentes que você vai usar, né? Quais são os recursos técnicos necessários para você produzir a obra. Qual é o equipamento de áudio, vai ter captação de som direto, vai ter dublagem, né? Vai ter trilha sonora original, tudo isso você vai ter que colocar. Então, tem os equipamentos, você vai ter que descrever quais são os equipamentos que você prevê o uso, né? Isso vai câmera, equipamento de áudio, equipamento de iluminação, né? Se você vai utilizar gruas, se vai usar dolly, se você vai usar estabilizadores, o que você vai usar, né? Você tem que colocar tudo lá nessa relação técnica. Você tem que também colocar informações sobre os profissionais que vão trabalhar, principalmente, fundamentalmente, os principais, né, os profissionais que são considerados os principais na realização do audiovisual, que normalmente são um diretor, produtor, roteirista, o diretor de fotografia, editor, né? Esses 5 personagens é fundamental você colocar as informações, quem são as pessoas, você vai ter que identificar quem são essas pessoas. Tem processos que pedem carta de anuência dessas pessoas, dizendo que sim, elas topam participar do projeto. Você precisa também encaminhar o currículo dessas pessoas, porque os avaliadores vão ver o que essas pessoas fizeram antes, né, da proposição desse projeto. Então, você tem que relacionar os profissionais e tem que fornecer o currículo deles. Entre os profissionais, você vai precisar também de um advogado e vai precisar de alguém que cuide da contabilidade, né, um contador. Então, é importante relacionar essas duas profissões dentro da relação de profissionais que vão trabalhar no seu projeto, né? O advogado ele vai cuidar de questões jurídicas que são muito importantes. Por exemplo, você precisa de um termo de autorização de uso de imagem, você precisa de um termo relacionado a um contrato de direitos autorais, né? Você vai usar a música de algum compositor, um cantor, e você precisa de autorização dele, ou então que você tem que comprar, pagar para poder utilizar a música. Você vai precisar de contratos para fazer um longa-metragem, por exemplo, né? Ou um curta-metragem. Então é bom ter um advogado por perto e é preciso ter um contador também, porque quando você recebe dinheiro público para a realização de um projeto, você vai precisar comprovar os gastos que você teve. Você vai precisar comprovar que fez pagamento para as pessoas que vão trabalhar no projeto. Você vai precisar comprovar que você comprou água para as pessoas que estão trabalhando no projeto beberem, né? Tudo isso você vai ter que ter nota fiscal das coisas que você vai gastar para fazer lá no final a prestação de contas. Então, um contador e um advogado, eles vão dar orientação, vão acompanhar esse processo, né? Vão dar orientação, eles vão basicamente supervisionar para que você lá na frente não tenha problemas, né? Nem problemas com os direitos, né? Relacionados ao uso de imagem, ao uso de música, ao uso de alguns elementos que podem entrar na composição do seu produto audiovisual. E você vai precisar do contador também, porque o contador ele vai impedir que você fique inadimplente ou que você cometa
algum erro grave, né, na prestação de contas, né? Então, precisa também passar informações, na parte de informações técnicas, você também vai precisar falar sobre pesquisas, vai precisar fazer pesquisa no seu projeto, como é que essas pesquisas serão feitas, quem são os pesquisadores, qual é o currículo dos pesquisadores, qual é a formação, esses pesquisadores eles têm qualidade para fazer o trabalho que é necessário, né? Então essas informações sobre pesquisa você vai ter que colocar informações sobre logística, né? Você vai, onde é que você vai filmar, né? Quais são as locações, em que condições, né? Quantas pessoas vão se deslocar, né? Você vai gravar em outro estado, você vai em outro país, como que é a parte de logística, né? Você vai precisar pegar avião, você vai precisar pegar carro, ônibus, trem, como é que você vai se deslocar, né? Então, essas informações, ou então, você vai filmar na sua própria cidade. Todas essas informações, elas têm que ir detalhadinhas para o avaliador saber, né, ter conhecimento. Você vai precisar também fazer uma descrição a respeito de quem é o seu público-alvo. Quem são as pessoas que vão se beneficiar, que vão se divertir, vão se emocionar com o seu produto audiovisual, né? Você precisa colocar o público-alvo de uma forma, se for possível, bem segmentada, né? Você especificar: o meu filme ele é livre, ele é para crianças, mas adultos podem assistir também, ou então, não, o meu filme é para adultos, né, acima de 18 anos de idade, né? Você precisa colocar todas essas referências de segmentação. Outra coisa que precisa aí na parte técnica do projeto é uma previsão de cronograma. Você tem que estabelecer, assim, do começo do primeiro dia de trabalho até o último, né? Então você vai ter que colocar todo o período de pré-produção, você vai descrever qual é o período de pré-produção e quais são as etapas que durante a pré-produção você vai desenvolver, né? Então tem a parte de pré-produção, depois vem a parte de produção, de execução do projeto. Você vai para o campo, vai com os profissionais e vai fazer todas as gravações necessárias. Então, qual é o período de produção? Qual é o período de edição e de finalização, né? E quando é que o filme vai estar pronto para ser apresentado para o público? Como é que vai ser essa apresentação, né? Essas informações de cronograma você tem que colocar. No cronograma entram também as suas ações de divulgação do filme, né? Do seu produto. Você vai divulgar, né? Outra coisa, o seu filme ele vai ser mostrado aonde? Em salas de cinema, em escolas, em associações, em praça pública, vai para a internet, né? Todas as informações que são as previsões de exibição você vai ter que colocar também, né? E a parte de divulgação, né? Tudo isso faz parte das informações técnicas que têm que ser colocadas no projeto, né? Podem vir outras informações que sejam necessárias, né? Cada situação, cada edital, cada concorrência ou cada situação em que você inscreve o seu projeto, né? Pode pedir algumas coisas adicionais ou então podem tirar, excluir, né, um ou outro ponto aqui, mas aqui eu duvido que essas informações elas não sejam exigidas. O projeto também precisa de informações financeiras e de informações jurídicas. Eu falei já um pouquinho a respeito da função do advogado e do contador nesse processo, né? Mas aqui, sobre as informações financeiras, eu quero dizer que uma coisa que a gente tem que saber fazer muito bem e de uma forma muito rigorosa é o orçamento, tá? O orçamento
ele tem que ser feito elencando todos os itens necessários para a realização do projeto, né? No orçamento você vai colocar a remuneração do diretor, a remuneração do produtor, do roteirista, dos atores, das pessoas que fazem a trilha sonora, a direção de fotografia, do eletricista, do figurinista, da costureira, entendeu? Do motorista, né? Você vai colocar dos assistentes todos, né? O que tiver de profissional trabalhando dentro do seu projeto, você vai ter que colocar lá as informações, quanto é que você vai pagar para essas pessoas. A remuneração, normalmente em audiovisual, a gente segue algumas tabelas que são adotadas inclusive pela Ancine, que são tabelas de referência, né? Que são adotadas também pela Ancine, pelo Ministério da Cultura, né? E essas tabelas elas trazem valores. A gente, quando faz o orçamento, a gente se baseia nesses valores. Não interessa se você acha que esses valores eles são justos ou não, tá? Eles são valores de referência. Outra coisa é que esses valores que são colocados nessas tabelas, eles normalmente eles são o valor mínimo que deve ser pago a um profissional, né? Então não fique achando que quando você vê lá um diretor de fotografia, o salário é 7 mil reais no mês de trabalho, se você achar que esse valor é o valor máximo que você pode pagar para um diretor de fotografia, quero deixar você ciente de uma coisa, não é o valor mínimo, tá? E cada profissional dentro da área audiovisual, ele tem o direito de reivindicar o valor do trabalho dele. É ele que vai saber valorizar quanto custa a hora, o dia, a semana, um mês de trabalho dele, né? Então, esses valores que estão nas tabelas são valores de referência. Mas esses valores, a gente nem sempre concorda com os valores que estão ali. Primeiro, uma coisa que eu acho que um erro que tem em algumas tabelas que são referência, um erro que eu acho que é grotesco, é de, por exemplo, você trabalhar com um profissional do Nordeste, por exemplo, um editor do Nordeste, ele usa o mesmo computador, ele precisa dos mesmos softwares, ele precisa ter os conhecimentos para operação e para construção de uma peça audiovisual, mas, no entanto, a remuneração dele é bem mais baixa do que a remuneração de alguém que está no Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Então, quando você fizer o seu projeto, use os valores de referência que estão ali na tabela, que são os valores de referência que o Ministério, a Ancine consideram razoáveis, né? Mas existem profissionais que eles não trabalham com valores daquela tabela, eles vão querer receber mais. E eles querem receber mais por quê? Porque eles são profissionais, eles têm muita experiência e normalmente eles vão te dar muito mais segurança na hora de você executar o seu trabalho em audiovisual. Você não vai contratar um diretor de fotografia iniciantes para fazer o seu projeto, a não ser que você queira correr esse risco, que você aceite esse risco e que você esteja consciente de que você está dando uma oportunidade para uma pessoa que está começando e que isso deve acontecer mesmo, a gente deve dar oportunidade para as pessoas, tem que dar, mas se você tiver um trabalho, um curta-metragem, um longa-metragem que precisa ser feito, que esse produto está sendo financiado ou com verba pública ou então com financiamento de particulares e você assume a responsabilidade de produzir uma obra audiovisual, é melhor você se cercar nessas funções principais com pessoas experientes. E aí você faz o quê? Aquele diretor de fotografia iniciante, você contrata ele como assistente do diretor de fotografia, ou então como operador de câmera, né? Então, é possível fazer o quê? Durante a produção de um audiovisual, você utilizar ele para dar experiência para as pessoas que estão começando.
né? Você fortalecer essas pessoas também. Você vai precisar também relacionar no orçamento tudo o que você vai necessitar de equipamento técnico. Então você vai colocar, por exemplo, se você vai usar câmera, essa câmera ela vai ser alugada, ela vai ser comprada. É preciso prestar atenção, porque tem editais públicos que não permitem compra de equipamento. Você vai ter que locar, vai ter que alugar, né? Às vezes, os editais, as concorrências, né, as oportunidades que a gente tem para apresentar o projeto, eles pedem o orçamento em grandes itens. Isso significa o quê? Que você vai sintetizar os custos, você vai calcular tudo, mas você vai apresentar os custos da seguinte forma: você vai colocar lá recursos humanos, recursos técnicos e, sei lá, outros recursos, né? Então você vai especificar quanto você vai gastar com salários, com remunerações, né? Aí você coloca lá o valor. Então, com equipamentos, quanto você vai gastar? Aí tá lá, você coloca. Com logística, coloca o valor. Com alimentação com alimentação, você vai colocar todos esses valores, né? Então, é um orçamento mais simplificado. Agora, tem situações em que você tem que colocar tudo muito detalhado. Você vai colocar tanto a câmera que você vai usar para filmar, às vezes você tem que colocar até qual é o modelo, qual é o formato, tudo, né? Quais são as lentes que você vai usar, especificar, vou usar uma lente 85mm da Canon, uma lente 85mm 2.8, né, de f-stop. Vou precisar de uma outra lente 28mm 1.8. Você vai especificar tudo tecnicamente que você vai usar. Muitas vezes você vai precisar da ajuda de alguém que entenda dessa parte técnica, né, para te falar sobre iluminação, qual é a luz que você vai usar, que tipo de luz que você vai usar. Você vai usar luz incandescente, você vai usar luz halógena, você vai usar luz de LED, né? Quais são os tipos de iluminação que você vai usar? Você vai usar Fresnel, você vai usar spot aberto, você vai usar canhões de luz, né? O que você vai usar? Então, normalmente, quando a gente prepara o orçamento, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento técnico para dizer o que é necessário usar na produção, faz o orçamento de cada um dos itens. Aí entra até fita isolante. Fita isolante, as ferramentas, por exemplo, né? O eletricista, você vai precisar de alicate, vai precisar de chave de fenda, né? Normalmente um eletricista, quando vem trabalhar, ele já vem com isso. Mas é sempre bom se precaver e colocar pelo menos alguns itens assim que são fundamentais, que não pode faltar num set de gravação, né? Fita crepe, por exemplo, fita isolante, essas coisas precisa ter. Às vezes isopor, uma placa de isopor, algumas placas de isopor, né? Então tudo isso, a quantidade de tripés que você vai usar, tripé para luz, tripé para câmera, os suportes de microfone. Você vai precisar descrever qual é o tipo de microfone que você vai usar, quais são os tipos de microfone que você vai usar lapela, vai usar direcional, vai usar um boom, né? Então o orçamento ele tanto pode vir pedindo, o edital tanto pode pedir o orçamento em grandes itens, né? Você sintetizar tudo em valores por categoria. Ou então ele pode pedir para você o orçamento detalhado, né? Quando você faz um orçamento e que você encontra algum objeto que não tem, algum item que vai entrar no seu orçamento que você não encontra o valor nas tabelas de referência, normalmente a gente faz o quê? Normalmente a gente pesquisa no comércio, em lojas que vendem aquele item ou que fazem a locação daquele item. E aí a gente coloca 3 valores, né, como referência, indicando, ó, tal loja
ou instituição pratica esse determinado preço para esse produto, né? Como é feito com em todas as concorrências, né? Você busca a informação de 3 preços, você faz 3 orçamentos, né, do produto para poder apresentar um valor que seja compatível para o avaliador ele poder entender, né? Tome cuidado com informações que são incorretas e tome cuidado também com informações que possam levar o avaliador a entender que você está superfaturando, quer dizer, está colocando preço a mais, ou então que você está colocando valores muito inferiores ao que é praticado no mercado. Se você colocar valores muito inferiores, o avaliador ele vai perceber que você não tem experiência, que você não tem conhecimento, que você está chutando preço ali, que você não sabe de nada. E se você colocar valores a mais, normalmente não só com dinheiro público, mas também com particular, o cara vai entender que você está fazendo o quê? Está passando a perna nele, né? Então, tome cuidado com isso, faça avaliações justas. Preciso dizer uma coisa também a respeito da importância dos projetos, né? A maioria das pessoas, a maioria dos artistas, a maioria das pessoas que trabalham na área da cultura são pessoas que não têm habilidade, não têm conhecimento para fazer projeto, para redigir um projeto, né? Pessoas que que assim, tipo, eu não escrevo bem, meu texto é ruim e tal. Então, essas pessoas, elas normalmente precisam da ajuda de alguém para escrever o roteiro, para fazer o orçamento, precisa de alguém para ajudar, inclusive, na redação de uma sinopse, né? Eu, pessoalmente, eu acho que a exigência de roteiros, a exigência dessa série de informações que vem no projeto, elas são necessárias, mas elas são também excludentes, né? Então, tem vários mestres da cultura, pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre certos elementos da cultura, que essas pessoas elas não sabem nem escrever, né? Então, uma coisa que quem faz edital, quem promove essas concorrências precisa ter um pouquinho de consciência, é que essas pessoas elas têm dificuldade para escrever o projeto, mas são pessoas que têm capacidade de execução, né? Por exemplo, se eu não sei organizar uma folia de reis, eu não sei organizar uma festa de São Benedito, eu não sei organizar um tambor de crioula, né? Eu não sei organizar uma festa, uma roda de jongo, eu não sei organizar uma roda de capoeira. Eu sei fazer vídeos, eu sei fazer projetos, mas eu conheço pessoas que fazem vídeos e que não sabem fazer projetos e que de verdade não deveriam nem fazer projetos assim para encaminhar para editais, para concorrências. São pessoas que sabem fazer, que têm condição de execução, que sabem fazer, né? É que nem o próprio Peter Greenaway, né, que eu mencionei. Você vai chegar para o Peter Greenaway e falar, eu não vou liberar verba para o seu projeto porque você não me apresentou o roteiro. Você não vai falar isso para o Abbas Kiarostami, né? Eu não vou entregar porque você não me apresentou um roteiro, você não me apresentou um projeto. Então eu acho que assim é muito importante a gente saber que
As pessoas que lidam com recursos públicos, elas querem ter essa segurança, mas a segurança de receber um projeto para poder fazer a autorização da liberação de verbas, mas ao mesmo tempo a gente precisa dizer bem claramente que projeto não é produto, né? Você pode fazer um grande projeto maravilhoso, né? Suas intenções no projeto estão ali, elas são maravilhosas, elas são, nossa, são revolucionárias. Mas talvez o projeto, a execução, o produto não seja, né? O produto ele pode frustrar, né? Isso aconteceu, por exemplo, com Metrópolis. As pessoas que bancaram a realização do filme Metrópolis, que deram dinheiro para a realização de Metrópolis, elas ficaram frustradas com o que o filme rendeu. O filme não rendeu muito. As pessoas na época não gostaram do filme, acharam o filme um absurdo. O filme ele só se consagrou, só se consolidou no decorrer dos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Aí as pessoas foram entender o verdadeiro valor que tem no filme. E é um filme maravilhoso, é um filme de referência para todo mundo. Mas ele foi um fracasso, como vários outros filmes que foram fracasso na época que foram lançados e depois se transformaram em filmes de referência. Tem vários filmes assim. Então, os projetos, eles são importantes enquanto responsabilidade, né, para as pessoas que vão fazer a avaliação de propostas de criação audiovisual, mas os projetos não são produtos. E eu acho, sinceramente, que algumas pessoas que vivem em comunidades quilombolas, comunidades indígenas, nas favelas, pessoas que vivem nas periferias, que não sabem utilizar o computador para fazer um projeto, mas sabem utilizar um celular, utilizar a câmera para fazer um produto. Essas pessoas elas precisam ter oportunidades e precisam ter um tratamento diferenciado, né? Eu particularmente eu sou muito crítico com relação aos editais. Eu sou muito crítico em relação à forma como são conduzidas as avaliações dos projetos dentro dos editais. Muitas vezes eu tenho visto que pessoas que fazem as avaliações não são pessoas qualificadas para fazer a avaliação, né? Na Lei Paulo Gustavo mesmo, a gente viu muitas situações em que os avaliadores são pessoas que não têm relação nenhuma com produção audiovisual. São pessoas que nunca fizeram um vídeo, não tem referência nenhuma. E isso é uma situação bastante complexa, né? Bastante complexa. Ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte, que você que está querendo uma iniciação no audiovisual, desenvolver produtos audiovisuais, não fique esperando editais para você desenvolver suas ideias, desenvolver seus trabalhos. Se você puder fazer sozinho, né, como autodidata, ou então se você puder fazer em parceria, em dupla, em trio, em grupo, né, ou se você puder constituir um coletivo, né, e esse coletivo poder trabalhar, desenvolver as ideias, tome esse caminho, né? Eu tenho feito vários vídeos com recursos próprios. Eu tenho uma câmera, eu luto para ter uma câmera e um computadorzinho para editar. Então eu faço tudo assim, investindo meu tempo, investindo conhecimento, investindo experiências. Eu não fico esperando dinheiro de edital, eu não fico esperando dinheiro de financiador para fazer as coisas que eu acho que devem ser feitas com o meu equipamento, né? Eu não trabalho com audiovisual para ganhar dinheiro, eu trabalho com audiovisual para fazer, como eu trabalho com fotografia também, eu só fotografo aquilo que me atrai, aquilo que me encanta, aquilo que desperta em mim interesse, né? Aquilo que me dá prazer mesmo, né? Quando eu vou fazer entrevista, por exemplo, com um músico, com um artista, porque eu reconheço nessa pessoa um potencial criativo, alguma coisa assim que me traz
alegria, que agrega algum tipo de valor na minha vida, né? Então, eu acho muito importante a gente também tomar esse caminho, né? Se a gente ficar esperando recurso de edital para poder desenvolver os projetos, não é um bom caminho, né? Os principais criadores assim na área de audiovisual, eles não surgiram, não desenvolveram suas experiências a partir de recursos de edital, né? Todo mundo precisa de dinheiro para trabalhar, para sobreviver. A gente precisa valorizar isso também. Quando você fizer o seu projeto, procure valorizar as pessoas que trabalham com você, né? Tome cuidado para fazer orçamentos que sejam justos, suficientes e honestos, né? Remunere as pessoas da forma melhor que você puder e também procure se remunerar da melhor forma possível, né? Procure agregar na sua equipe pessoas que colaborem, que tragam uma colaboração importante e que pessoas que sejam agradáveis de trabalhar, pessoas que tenham competência técnica, mas agregue também pessoas que estão iniciando, que são iniciantes, pessoas que têm vontade de entrar na área do audiovisual e que muitas vezes não têm oportunidade. Então, a aula de hoje foi sobre isso. A gente falou um pouquinho sobre o Metrópolis, a gente falou um pouco sobre projetos, né? Tudo isso é uma iniciação. Para a gente entrar em mais detalhes a respeito de como é que se elabora um orçamento, tem vários vídeos na internet explicando como que é. E a gente só aprende na prática, fazendo mesmo, fazendo o orçamento, fazendo o projeto, é que a gente vai entender como é a construção. E quanto mais a gente faz projetos, melhor os projetos eles vão ficando, mais sólidos, mais inteligíveis, mais atraentes para as pessoas que vão fazer as avaliações. Então é isso, boa sorte. E para finalizar a aula de hoje, eu quero sugerir um novo filme. A minha sugestão é que a gente assista o Paisà, que é um filme do Roberto Rossellini. É um filme da década de 40, um filme que fala sobre um período da Itália no final já da Segunda Guerra Mundial. E o filme ele foi lançado 2, 3 anos depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. É um filme muito importante, também é um filme de referência, né? Em tudo ele é um filme de referência, né? A gente tem a direção do Roberto Rossellini, a gente tem a produção do Federico Fellini, né? Então são pessoas muito importantes na história do cinema envolvidas na produção do Paisà. Então é isso, divirtam-se assistindo esse filme, eu vou comentá-lo também na próxima aula. E por hoje basta, né? Tá bom já. Até a próxima aula, até a quarta aula.